Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica. E nesse nosso encontro, nós vamos, como sempre, buscar o Cristo dentro de cada um de nós. Quem quiser, que se sentir à vontade, que feche os olhos, que é uma forma de calar o mundo exterior e ouvir o que vai no nosso íntimo, pedindo ao Cristo, sim, porque pedimos sempre sua companhia ao longo dos nossos dias, para que possamos aprender com Ele, para que possamos enxergar em todos os acontecimentos oportunidades de crescimento, oportunidades de conciliação e aprendizado. Aproveitamos, querido Jesus, para agradecer tudo o que tem colocado em nossas vidas e queremos, neste momento, mais uma vez, reafirmar os nossos propósitos no bem através do trabalho de amor. Graças a Deus. Assim, queridos irmãos, nós vamos para a aula de número 38. Na parte A, nós vamos encontrar mediunidade, faculdade humana, percepção dos animais. Parte B, êxito mediúnico. E aí nós vamos começar relembrando, não é, alguns aspectos do nosso curso. E o que é a mediunidade? Vamos respondendo aí no chat, vamos colocando, não é, as nossas opiniões, nos trocando ideias. Alternativa A. Mediunidade é uma faculdade que algumas pessoas possuem. Alternativa B. É um termo usado quando o copo está meio cheio. Alternativa C. É uma atividade de trabalho criada na China. Alternativa D. É o fio condutor que é desligado nas noites de tempestade. Ou alternativa E, nenhuma das anteriores. O que vocês acham? Bem, acredito que todos já devem ter colocado, não é só alternativa E. Graças a Deus, é nenhuma das anteriores. Assim, queridos irmãos, mediunidade é o termo criado por Kardec para designar a faculdade que todos nós possuímos, que nos possibilita a comunicação com os espíritos desencarnados e encarnados também. Porém, a comunicação entre encarnados, ela é um pouco mais rara. E como é que isso funciona? Todo aquele que sente num grau maior ou menor a influência dos espíritos é um médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não é? Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, pois dizer-se que todos são mais ou menos médiuns, né? Podemos afirmar, segundo Kardec, segundo seus estudos, sua pesquisa, que todos são mais ou menos médiuns. Nós concordamos? Sim, todos são médiuns, cada um com as suas características, cada um com a sua sensibilidade, cada um com a sua tarefa, com o seu posicionamento, não é? Essa assertiva está no Livro dos Médiuns, no capítulo 14. Dando continuidade, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. E para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade, não é? Essa assertiva está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea das preces. Então, não nos resta nenhuma dúvida
que a mediunidade é uma faculdade humana. E, sendo natural ao homem, há registros históricos sobre a mediunidade em todos os tempos e em todos os povos, com outras denominações e interpretações. Antes de Allan Kardec trazer para nós o termo mediunidade, também nós encontramos na literatura o termo mediunismo. E sendo assim, a mediunidade ela está em todos os tempos. Será que nós podemos encontrá-la no Velho Testamento? Vamos pensar um pouco. Sim, podemos encontrá-la. Vamos buscar na figura de Moisés a sua proibição da comunicação com os mortos? Sim, mediunidade. Só que utilizada de uma forma irresponsável, de uma forma frívola, não é? Vamos pensar mais um pouco, me ajudem aí no chat. Podemos encontrar mediunidade no Novo Testamento? O que vocês acham? Me deem alguns exemplos. O dia de Pentecoste, houve uma explosão mediúnica ali que alcançou vários seres. Podemos considerar, entre outros, não é? Temos Paulo de Tarso em suas comunicações, etc. Né? Então, a mediunidade faz parte da nossa vida. Desde que o homem se individualizou, desde que o homem tomou consciência de si mesma, sim, ele passou a conviver com a mediunidade, que é o meio pelo qual existe a comunicação com o mundo espiritual. A faculdade mediúnica pouco se modificou. Desde os milênios, manteve quase os mesmos aspectos, pouco variaram os fenômenos e as manifestações, o que prova ser muito lenta a ascensão espiritual do homem. Não é? Esse comentário, esse estudo, ele está no livro Mediunidade, de Edgar Armand. Veja, a mediunidade, ela avança à medida do aprimoramento do médium. Quanto mais o médium evoluído, quanto mais o médium instruído, quanto mais o médium evangelizado, melhor instrumento ele será. Sim, certo? Então, todas as vezes que nós damos um passo atrás, não é? No nosso aprimoramento moral, nós fazemos com que a mediunidade fique estacionada. O processo, ele é contínuo, mas ele é lento em função de nós, da nossa vontade, que às vezes ela é frágil, do nosso entendimento, do nosso deixar para depois, do nosso não estou sentindo nada, do nosso hoje não vou, e entre outras situações que nós vamos fazendo acontecer. Mas, queridos irmãos, a mediunidade ela está para nós, de acordo com a nossa necessidade, né? À medida que nós necessitarmos aí avançar um pouco mais, com certeza nós teremos toda a condição de sermos instrumentos melhores. Para uma comunicação inteligente, há necessidade de um intermediário inteligente. Essa assertiva foi trazida para todos nós por Allan Kardec. Ao observar, não é, os fenômenos das mesas girantes, ele concluiu que o efeito era inteligente, assim sendo, a causa era inteligente. E para que haja um intermediário fiel, condizente com a causa e o efeito, o que nós precisamos? Do médium. O médium também tem que ser inteligente, que transmitirá a mensagem do espírito comunicante conforme sua bagagem intelectual e espiritual. Então não basta só o médium ele ter muito conhecimento, não é? Na área dos livros, ele tem que ter também a elevação espiritual, que vai fazer com que aconteça o que acontece no momento do intercâmbio mediúnico. O que se estabelece?
uma relação fluídica. E o que nós precisamos? Para que aconteça a relação fluídica, nós precisamos da sintonia, a afinidade, o propósito daquele momento. E isso nós temos que ter, tanto a intelectualidade como a elevação espiritual. Camille Flammarion, ele conta que a telepatia, a sensação à distância, as aparições de moribundos, transmissão de pensamento, visão em sonho, estado sonambúlico e todos aqueles sinais mediúnicos que nós vamos percebendo, até mesmo o movimento de objetos, a aparição de objetos, entre outros. No livro Desconhecido e os Problemas Psíquicos, ele faz todo um estudo, todo um apanhado desses acontecimentos, não é? E traz para nós o seguinte: tira o véu, o conhecimento, o estudo que trouxe para nós, não é, a doutrina dos espíritos, tirou dos nossos olhos o véu. Então, para nós, já não existe mais a teoria do extraordinário, do sobrenatural. O que existe para nós é a naturalidade, é uma vida que se desenvolve paralelamente a nós. A vida espiritual transcorre normalmente, assim como a vida física também, não é? Dentro de todas as suas dificuldades, das suas necessidades de superação. A mediunidade entre os animais? É possível os animais manipularem as energias? É possível os animais compreenderem as mensagens que vêm do plano espiritual? Nós sabemos que os animais são extremamente inteligentes, não é? Nos surpreendem a todo momento, com suas atitudes e com seu afeto, que é algo fora do comum. O afeto que os animais demonstram para todos nós é algo que não conseguimos explicar, não é? E talvez nós não consigamos nem retribuir à altura todo o carinho que nós recebemos deles. E também existe o caso no Velho Testamento da mula do profeta Balaão. Conta que ele estava indo para uma região no momento em que houve uma aparição e somente o animal percebeu e não quis ir por aquele lugar, no que foi repreendido e maltratado, e pela primeira vez, pela segunda vez, quando nesse momento ela fala, que te fiz eu? Não sou eu que te carrego para todos os lugares? Por que me maltrata? Né? E aí a pergunta: foi uma fala do animal? Ou foi uma fala de um espírito que estava ali ao lado? O que vocês acham? Bem, vamos continuar aí. As autoridades que cuidam da fauna do Sri Lanka anunciaram que, apesar da perda de milhares de vidas humanas no maremoto que atingiu o sul da Ásia, não há registro de mortes entre os animais, não é? O tsunami na Indonésia que fez toda aquela destruição. Os animais não foram atingidos. Por que será? Por que vocês acham que os animais eles conseguem aí perceber o que a gente não consegue? Né? A gente já conseguiu responder a questão de que há mediunidade entre os animais? O que vocês acham? Você acha que é possível? Não, né? Por quê? O Espírito Erasto afirma: os animais não podem servir-nos de intérprete. Está no livro dos Médiuns, no capítulo 22, o item 236, que é bem grande. E esse capítulo ele traz mediunidade nos animais, não é? Então não é possível. Também a gente encontra esse segmento também de não é possível no livro Consolador. Na pergunta
391. Os irracionais, os animais, possuem mediunidade? E a resposta é: os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas, contudo têm percepções embrionárias, não é? Percepções iniciantes, que são condizentes com seu estado evolutivo, através das quais podem indiciar, não é? Podem acusar, podem perceber, não é? Podem identificar entidades deliberadamente perturbadoras com fins inferiores para estabelecer perplexidade naqueles que os acompanham em determinadas circunstâncias. Então, os espíritos não podem utilizar os animais como intérpretes. Primeiro, nós vamos considerar como acontece esse intercâmbio. Qual que é a linguagem dos espíritos? É pensamento. O que nós estudamos lá atrás? O que é utilizado, não é? Não é a bagagem mental do médium? É o seu conhecimento? É a sua bagagem espiritual, suas experiências? Como se dá a comunicação? Não é de perispírito a perispírito? Então, o perispírito dos animais é constituído de matéria diversa da nossa. Então já não dá, né? Já não tem como fazer o intercâmbio. Os animais se comunicam? Sim, entre eles. Os animais são inteligentes? São inteligentes, têm uma inteligência limitada, não é? Eles têm um pensamento fragmentado e não há possibilidade de haver um intercâmbio nessas condições. E aí nós vamos perguntar para vocês: por que os animais não podem ser médiuns? Se eles conseguem reproduzir algumas atitudes humanas, não é? Alguns pássaros ali que vão ali e pegam o bilhetinho da sorte, tem os cães farejadores que ficam ali trabalhando, né? Junto à autoridade policial, fazendo um trabalho maravilhoso, não é? Mas voltamos a insistir. Por que os animais não podem ser médiums se eles são tão inteligentes? Se eles conseguem se livrar das maiores catástrofes, não é? Se eles conseguem reproduzir ações humanas. Por que eles não conseguem? Os animais têm percepções do mundo espiritual. Os seus sentidos são mais aguçados que os nossos. Sua audição, sua visão, seu olfato. Então eles conseguem perceber o que nós não conseguimos. E eles tentam nos alertar. E muitas vezes também nós não conseguimos perceber. Às vezes os animais ficam em casa latindo para um determinado lugar e nós brigamos com o animalzinho, o nosso pet, porque não vemos nada. Nós não conseguimos compreender os sinais, não é? Às vezes estamos tão ocupados com as nossas coisas, não é? Que não dá para ficar prestando atenção no procedimento ali dos nossos animaizinhos. E essa figura já traz para nós a impossibilidade, não é? Como seria uma transmissão, não é, de mensagem de um espírito desencarnado para um animal, para um espírito encarnado, né? Seria impossível. Na questão 593, podemos dizer que os animais só agem por instinto? É uma questão do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade responde: ainda há nisso um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada e que têm inteligência, mas ela é limitada. Nós já falamos, não é? Estamos vendo a figura de um passarinho construtor que faz a sua morada e faz de uma forma sensacional. Vemos os pássaros, né, migrando para determinadas regiões durante as estações do ano. Então, são percepções que estão muito além, não é, da nossa compreensão.
E o que existe nos animais, né? Existe algum princípio que sobrevive à matéria? O que existe ali? Nós já estudamos o princípio inteligente. E o que acontece no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal? O que está latente nesses reinos, não é? O que está nos nossos animais? O princípio inteligente. Ele está fazendo o que ali? Ele está estagiando, ele está adquirindo informações, ele está aprendendo. No mineral, o princípio inteligente se estrutura, ele aprende a atração. No reino vegetal, ele tem sensações. E no reino animal, predomina os instintos. Porém, a espiritualidade já nos disse que não é só os instintos, que eles têm inteligência limitada, que também aparece nesse reino, que é o que nós convivemos com os nossos animais. Há entre a alma dos animais e a alma do homem distância equivalente a que medeia, não é? A que é a medida entre a alma do homem e Deus. Diz Erasto: para resumir, os fenômenos mediúnicos não podem produzir-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns, e é somente entre os encarnados, espíritos como nós, que encontramos os que podem servir-nos de médium. Então, queridos irmãos, os nossos animais, eles têm percepção. Nós podemos encontrar um assunto mais aprofundado sobre os animais no livro Os Animais Têm Alma, de Ernesto Bozano, e Gênese da Alma, de Caibar Schutel. Não é? Quem quiser buscar aí mais informações, é um assunto super interessante. Porém, o nosso formato de curso não é só faz com que nós fiquemos com vontade de aprender mais, com vontade de buscar informações, não é? Então, esses 2 livros aí são livros ótimos para nós. Parte B, agora ficou fácil, né? Êxito mediúnico. Agora
Nós podemos falar tranquilamente? O que vocês acham? Não é a mediunidade que te distingue, que diz se você é melhor, se você é mais inteligente, se você é o mais rápido, né? Se é o mais capacitado. Não. É aquilo que faz esta mediunidade, porque todos têm mediunidade, desde o mais intelectualizado ao mais rude, não é? Do mais simples ao mais elevado. Todos nós temos mediunidade, que é uma faculdade orgânica. Só para relembrar, o que nós estamos fazendo com a nossa mediunidade? Como é que nós estamos utilizando essa ferramenta, né, de contato com o mundo espiritual? Nós a aceitamos de bom grado? Nós buscamos fazer com que o momento de estarmos envolvidos com a espiritualidade, envolvidos com o trabalho de servir, seja um momento de dedicação total de nossa parte? Nós estamos fazendo por fazer. Sempre temos que refletir o porquê estamos buscando os conhecimentos dos Espíritos em nossas vidas. Não adianta pensarmos que só porque estamos a estudar, só porque estamos, não é, com a frequência em dia, com os trabalhos em dia, nós estamos nos aprimorando. O que diz de nós é o que nós estamos fazendo. Educação mediúnica, por exemplo, pede tempo e trabalho, estudo e abnegação. Não acontece de um dia para o outro, né? Nós não vamos estar diferentes, nós não vamos estar reformados moralmente de um dia para o outro. Esse processo começou lá atrás, não é? Há existências anteriores, e nós ainda estamos pelejando para buscar entender os propósitos do nosso viver, das questões mediúnicas que nos envolvem. Muitos de nós ainda não conseguem sentir com plenitude a aproximação, o envolvimento, não é, dos nossos irmãos que estão ao nosso lado a todo o tempo. Também temos o médium inquieto, apressado em transmitir boas comunicações. Antes do necessário preparo, é candidato em potencial ao desequilíbrio. Não adianta nós chegarmos à casa espírita e queremos fazer tudo de uma vez, porque isso vai trazer um desequilíbrio para todos nós, vai trazer para perto de nós espíritos, quem sabe, enganadores, que vão atrapalhar o nosso processo evolutivo, que vão atrapalhar a nossa proposta de trabalho. Mas como é que nós estamos? Nós chegamos na casa espírita e nós aceitamos paulatinamente, não é? Nós aceitamos de bom grado todas as tarefas que nos são colocadas? Ou nós queremos as tarefas que nós entendemos que já estamos prontos para exercê-las? Nós esquecemos, queridos irmãos, que o telefone toca de lá para cá? Nós voltamos para casa após a reunião mediúnica satisfeitos pelo simples fato de termos vindo? Emmanuel explica também, além do conceito com que abrimos este capítulo, que a mediunidade é como um botão de rosa que não desabrocha antes do tempo. Não adianta, né? Ela tem as suas fases para se tornar bela. E assim como a rosa, queridos irmãos, nós, médiuns, vamos desabrochar, cada um no seu tempo, cada um com a sua característica mediúnica, que é bela, maravilhosa e, queridos irmãos, necessária. Existem algumas virtudes para o bom médium. A modéstia é uma virtude que precisa ser trabalhada no serviço mediúnico. O devotamento não é aquilo de esquecer todas as outras coisas e se dedicar de segunda a segunda ao trabalho mediúnico. É conciliar, porque nós precisamos das relações do mundo físico, mas o que acontece conosco é que nós não sabemos dar de nós. Ou nós somos 8 ou 80, ou nós estamos muito engajados
ou nada engajados. Então nós temos que ter a organização, para que através da organização das nossas tarefas, do nosso tempo, nós temos que dar o tempo para todas as coisas que nos são necessárias. Nós temos que dar atenção à nossa família, ao trabalho, aos estudos, ao trabalho mediúnico, à conexão com Cristo, buscar levar para nosso lar a presença do Cristo, seus ensinamentos, e isso que vai fazer de nós trabalhadores equilibrados, trabalhadores prontos para servir. Abnegação e desinteresse. Não podemos chegar na casa espírita escolhendo tarefas, escolhendo lugares. O lugar que nós estamos, a tarefa que está destinada para nós, é a que nós precisamos. O lugar é o nosso lugar. Ele está certo, ele é o que nós precisamos, ele é o remédio necessário para a nossa evolução, ele é o desafio que nós pedimos, queridos irmãos. Na variedade de dons espirituais, identificamos a sabedoria de Deus. Cada um recebe segundo as suas próprias possibilidades e necessidades, é o que nós falamos. A Terra oferece um vasto campo para o serviço mediúnico. Sim. Em todos os lugares nós somos médiuns, em todos os lugares nós podemos ajudar, em todos os lugares nós podemos levar um pouco de luz, um pouco de paz, energias salutares que vão renovar os nossos irmãos. A nossa mão estendida, o nosso olhar, o nosso sorriso é de grande valia para o nosso irmão que não tem nada, que se sente amargurado, entristecido, que está aflito. Esse é o trabalho do médium, não é? É em toda parte levar a presença do Cristo, a harmonia, mas para que isso aconteça, nós temos que encontrar em nós tudo isso. E é por isso que nós estamos nos educando, queridos irmãos, todos juntos, né? Não é porque alguém expõe o tema que esse alguém já está pronto. Não, nós estamos caminhando e ficaremos prontos todos juntos, cada um no seu tempo. Todas essas tarefas nos ensinam, mas nós temos que ter olhar, não é? Nós temos que ter o olhar para todas as coisas que ainda nos faltam. A mediunidade por luz divina é o traço de união entre Deus e o homem. Mediunidade é a divina bênção em nossas vidas, a bênção do trabalho, né? E não precisamos ter aí um corpo perfeito. Podemos ter as limitações físicas e ainda assim podemos ser ótimos trabalhadores. Queridos irmãos, chegou ao final do nosso encontro, falamos dos nossos animais, não é? Falamos que precisamos aprender todos juntos, aprendemos também com os animais, não estamos mais a estagiar como princípio inteligente, mas a olhar para os nossos irmãos de todos os reinos. Nós sabemos o quanto ainda temos a aprender, o quanto ainda nos falta, não é? Para que possamos chegar aí a galgar pelo menos mais um degrau nessa escala evolutiva. Para que possamos atender o chamado do Cristo, não é? Primeiramente tendo um olhar caridoso, um olhar cuidadoso para todas as coisas que nos cercam, compreendendo que todos os reinos se interligam, são elos de uma mesma corrente, né? Como Cristo disse para todos nós, não se vai ao Pai senão por mim. Então, durante a nossa escala evolutiva, nós temos que passar por todos os estágios, e que nós possamos passar por esses estágios com serenidade, com vontade de aprender, com vontade de buscar mais informações, com vontade de sermos essas ferramentas úteis em todo lugar, não escolhendo tarefas, queridos irmãos, mas aceitando de bom coração tudo que Jesus colocou em nossas mãos. Para que possamos fixar o tema da noite, nós trouxemos duas atividades. Primeira, porque o ato mediúnico só é possível entre os humanos.
E o segundo, como a moral do médium contribui para o êxito mediúnico. Queridos, queridíssimos irmãos, vamos nos despedindo, reforçando que sentimos muitas saudades, mas compreendemos que o nosso coração está junto, está vibrando na mesma direção, que é o Cristo, que é o sol em nossas almas, e que nós possamos, queridos irmãos, utilizar todos os conhecimentos que estamos recebendo, não só nessa noite, mas ao longo de todo esse ano, para que tenhamos mais vontade de nos aprimorarmos, de conviver e utilizar com alegria, com serenidade e com muito amor tudo o que aprendemos, graças a Deus. E até uma próxima oportunidade.